Essa é uma daquelas lives em que eu estou trabalhando e só estou aqui pedindo uma companhia te chamando para vir comigo, enquanto os recursos que eu vou organizar estão sendo impressos. Eu vou mostrar para vocês outra coisa, vou mostrar para vocês aqui a lembrancinha de Dia dos Pais. O que eu estou imprimindo ali? Eu estou imprimindo ali alguns recursos para trabalhar com as crianças nas aulas de matemática. Eu perguntei, né? Perguntei se o pessoal gostaria de de ver matemática no curso também e me bombardearam de mensagens que sim, que as atividades são interessantes, que seria interessante ter de matemática também. Então, eu estou começando aqui a produzir o material que eu vou levar para minha turma agora, na volta do semestre. Eu já fiz o planejamento, já mostrei para vocês. Então, ali a gente tem já bem no comecinho o trabalho com probabilidade estatística e o trabalho de probleminhas com adição e subtração. Essa adição e subtração do primeiro ano, ela vai envolver reagrupamentos e como é que chama, gente? Reagrupamento e... esqueci. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, a plastificadora tá quentinha já, eu vou explicar para vocês o que é que eu vou fazer com ela. Então, enquanto isso, depois eu queria mostrar também como que eu vou usar o QP que eu tô fazendo. Aí daqui a pouco eu pego ali o material dourado. Para o Dia dos Pais, nós vamos fazer isso daqui. Aqui tá só um esboço, né? Vai ser feito pela criança, eu gosto de dar os materiais para eles fazerem, com a letrinha deles, o desenho deles. Boa tarde, Flávia, Rosenilda. Então, aqui eles vão fazer, né, a capinha e por dentro a gente tem cenas de pais e filhos. Tá vendo? Então é um livro para colorir e a proposta é que eles pintem juntos. Os meus alunos, eles estavam me chamando muito para colorir com eles. E aí eu pensei, nossa, seria interessante um tempo ali, porque enquanto você está colorindo, você está conversando, está contando um caso, está contando alguma coisa. Então achei que seria interessante, já que eles estão amando o livro de colorir, o presente ser um livro para o pai colorir com a criança, né? Colorir em conjunto. E dentro do livro, eu vou dar alguns post-its, uns 3 por criança, para colocar surpresinhas. Então, eu te amo, o melhor pai do mundo, ou vamos fazer um bolo, vamos brincar, brinca comigo, essas coisas, para deixar aqui dentro do livro. Tá? Então, assim, eles não vão colorir o livro inteiro num dia, né? Vão combinar, todo final de semana pinta um, por exemplo. Então, e aí vai ter ali os recadinhos escondidos lá dentro do livro. E eles vão ter um tempo de qualidade enquanto pintam e conversam, né? Todas as cenas são cenas de pai e filhos, tá vendo? Vou mostrar todas aqui para vocês. Agora a impressora já terminou a impressão. Então, a ideia é essa aqui, com a capinha confeccionada por eles. Acabou de cair um dos post-its no chão, não tem problema. Então, é isso aqui. Eu achei que ficou mais bonitinho do que Bobbie Goods, gente. Tá muito fofo aqui as ceninhas, olha. Tá muito fofo. Então... Eulélia, boa tarde. Olha só, um acampamento. Acho que a última é essa daqui. Que ele está lendo para os filhotinhos. Então, este é o livro de colorir, a sugestão para o Dia dos Pais. Lembrando que o que caiu foi o post-it que estava aqui. Quando eu montar com as crianças, eles vão montar direito, né, gente? E do jeitinho deles, com a letrinha deles, com o desenho deles, sem Zé Palito. Meu aluno morre de rir. Eu tenho um aluno que morre de rir porque eu chamo isso de Zé Palito.
Falo que Zé Palito é coisa de preguiçoso e acabei de fazer aqui. Mas então, essa é a sugestão. Agora vamos trabalhar aqui, porque tá quentinha. Aqui tá frio, aqui já tava quente, agora deu uma esfriada, tá gelado. Tá gostoso de pôr a mão aqui. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. O que Flávia tá dizendo aqui? Eu estava pensando em algo para fazerem juntos, além do livro que levam para casa. Eu não sabia o que. Daí você me vem com essa ideia super legal. Obrigada, de nada. Flávia, já tem muitos anos que eu penso assim. A lembrança dos pais ser sempre uma coisa, uma atividade para ele fazer junto com a criança. Pode ser um jogo para brincar com a criança. A gente já fez aqui o jogo do velho, que é o jogo da velha, né? Para brincar com a criança. Porque o que mais todo mundo se queixa é de tempo de qualidade, de conversa, de sentar junto. Então, esse tipo de coisa vai favorecer neste sentido, né? Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou preparando. Eu acabei de montar. Então, eu ainda não coloquei lá no curso, mas assim que eu desligar a câmera aqui, eu subo lá, né? Coloco tudo lá, porque tô colocando um monte de coisa. Vocês viram que eu coloquei planejamento de 2 meses, e aí agora eu vou acrescentando as atividades. Então, é o seguinte, eu já tinha contado para vocês que eu ia fazer um quadro posicional. Por que o quadro posicional? Porque eu não admito ensinar para as minhas crianças, lembrei, é reserva e reagrupamento, a palavra que eu esqueci no começo da live. Eu não admito ensinar para as minhas crianças a operação de mais, que vai um, ou a operação de subtração, que precisa pegar um emprestado, sem a minha criança entender de verdade o que ela está fazendo. Eu não admito. Tá? Ela pode simplesmente aprender o procedimento sem ter entendido? Pode. Mas na minha sala, comigo, isso não vai acontecer, não. Então, eu faço muita questão de que elas entendam, e eu fiz aqui quadros posicionais, tudo a mesma coisa, só em cores diferentes, tá? Para trabalhar isso com as minhas crianças. Eu vou plastificar esses quadros posicionais para eles durarem, porque tudo bem que eu adoro imprimir colorido, tudo bem que eu adoro gastar com isso. Oh, meu Deus, professor que gasta, daqui uns dias eu vou comer papel. Mas, pelo menos então que dure, né? Pelo menos então que seja durável. E aí, a gente tem a seguinte questão. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que eu uso, tá? Mas, então a gente tem a seguinte questão, olha só. Eu vou plastificar, eu vou gastar aqui o plástico. Cadê o plástico? No começo do ano, eu comprei um caminhão de plástico. Mas não é porque eu tenho muito que eu vou desperdiçar. E aí, o que que acontece? Se eu coloco aqui o quadro posicional no plástico, ele vai ficar maravilhoso aqui. E eu vou ter aqui o verso, um grande nada. E eu posso usar o verso para fazer outra coisa. Que outra coisa que eu vou fazer aqui no verso? Eu vou aproveitar para trabalhar a probabilidade. Então, eu criei cenas onde a gente pode levantar questões de probabilidade. Essas duas primeiras cenas aqui são as cenas das atividades que eu já mostrei para vocês. Espera aí. Olha só. São as mesmas cenas das atividades que eu já mostrei. Uma vai ser feita na escola, deixa eu ver. Essa vai ser feita na escola e essa vai ser enviada para casa. Só que vocês sabem como que eu gosto da sequência didática. Estão lembrados da minha sequência didática? Levanta conhecimento prévio, trabalha uma vivência, sistematiza, fixa, avalia. Então, antes da gente fazer as atividades escritas, nós vamos investigar, nós vamos conversar, pensar, debater,
sobre essas situações. Então aqui a gente tem a situação da brincadeira de cabra cega. Essa criança que tá aqui se ela pegar alguém, pode ser que seja um menino, pode ser que seja uma menina, pode ser um adulto nessa situação aqui da imagem, pode ser que não pegue ninguém, né? Aqui o dado. Se o dado for lançado, pode sair um número de 1 a 6, pode sair um número par, pode sair um número ímpar, pode sair um número maior que 6, e aqui a probabilidade e a probabilidade aqui neste momento do primeiro ano, ela vai ser trabalhada sem frações, sem quantificar a chance. A gente vai trabalhar simplesmente, é certo de acontecer, acontecerá com certeza, pode acontecer ou é impossível acontecer. Por exemplo, no dado, né? O dado lançado pode acontecer, é possível acontecer de sair um número par, mas não é certo e nem é impossível. Vai sair um número de 1 a 6, então é certo que vai sair um número de 1 a 6. É impossível que saia um número maior que 6 ou que saia uma letra. Então, nós vamos trabalhar nós vamos investigar aqui, antes de fazer a atividade escrita, essa situação. Aí a gente tem também a situação da garrafa, aqui ó, tá vendo que a caixa tá de costas para a criança e apontando uma garrafa, qual é a chance de indicar? De indicar uma garrafa que está vermelha, indicar uma garrafa verde, indicar uma garrafa amarela, indicar uma garrafa vazia. É impossível. A verde, a vermelha e a amarela é possível. Indicar uma garrafa cheia vai acontecer com certeza, porque todas estão cheias. Se indicar, vai indicar uma cheia. Então, aqui ó, com os materiais, a criança vai tirar o material do estojo sem olhar. Qual que é possível, é certo ou é impossível que ela tire um lápis verde? Que ela tire um lápis? Que ela tire uma caneta? Né? Então, a gente vai fazer, e aqui se repetem, tá? São 4 situações. Como eu não gosto de nada desorganizado e de nada improvisado, aqui eu já fiz um roteiro com perguntas possíveis. Posso pensar em mais perguntas? Posso, mas as perguntas que eu devo fazer já estão aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Neste momento, a Rosenilda também falou que ela também é uma professora que gasta. E a Flávia falou que ela me admira. Obrigada, Flávia. Gente, a Flávia tá sempre aqui. Sempre aqui, delícia. Eu adoro ver essas carinhas que eu vejo assim, que estão comigo, estão me acompanhando, estão sempre aqui nas minhas... Estão sempre comentando, estão sempre curtindo, né? Porque eu faço com muito carinho para chegar até vocês, para chegar até os alunos de vocês, mas eu também acho muito bom quando vocês engajam, conversam, né? Deixam aqui os recadinhos. Agora, o que eu vou fazer então? Para aproveitar o plástico, eu vou fazer assim. Vou colocar... Opa, tem um cabelo meu aqui. Vou colocar assim, olha. Situação para trabalhar a probabilidade e quadro posicional para trabalhar a adição e a subtração dos números com dezena, com reserva, com reagrupamento. Como ele sai devagarinho ali, dá tempo da gente ir conversando aqui e juntando as atividades. Eu vou ceder à vontade de vocês, porque muita gente colocou lá para mim que gostaria sim do material de matemática. Então, por hora, enquanto o bimestre está em andamento, eu vou colocar lá o que eu planejar para a minha turma. Então, aqui, nessas primeiras semanas daquele planejamento que está lá, tem a probabilidade, tem a adição e a subtração.
O quadro posicional serve para trabalhar adição e subtração, serve para trabalhar sistema de numeração decimal, mais tarde serve para trabalhar multiplicação e divisão também. Só uma coisa que modifica é que no segundo ano você já vai precisar de mais uma ordem, você vai precisar da ordem das centenas. Mas aqui para o primeirinho, para não confundir ninguém e para ter o espaço para eles manipularem, eu vou usar só assim mesmo. Mais tarde, ainda nesses 2 meses que eu já planejei, nós vamos ter a questão dos sólidos geométricos, relacionar os sólidos geométricos a objetos. Eu acho que essa é uma habilidade que dá para trabalhar de um modo muito prático, sabe? Porque não é para nomear, não necessariamente, né? Você pode nomear, mas não necessariamente você tem que nomear, não tem que contar vértice, aresta, nada disso, é só relacionar mesmo, olha, igual aparece nas provas externas, que aparece assim, qual é o objeto que tem a forma semelhante à da figura, e aí é bem basicão mesmo. Mas então a gente tem que fazer isso. E a gente tem também que trabalhar tabela e gráfico. E, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. eu vejo que adição, subtração, probleminhas e tal, até que o pessoal gosta de trabalhar em sala de aula, a maioria das professoras que me procuram, que me perguntam. Mas quando foge desses eixos e vai para geometria, para probabilidade estatística, principalmente, aí já não gostam tanto. E eu gosto porque é uma aula prática, é uma aula muito visual, que dá para inventar uma moda, que dá para fazer uma gracinha, sabe? Então, eu gosto bastante e aí eu vou providenciando esses materiais. Estou pensando em fazer o seguinte, para o ano que vem, propor, assim como a gente tem nos nossos módulos do curso, para cada habilidade, né, a gente tem ali uma brincadeira, um jogo, uma coisa assim, para cada habilidade de alfabetização, e depois a gente tem uma atividade, um para casa, eu estou pensando em organizar isso. Mas por hora, isso não é possível. Eu não consigo fazer isso durante o ano, no decorrer do ano, enquanto eu estou dando aula lá para minha turma e tudo. Então, o que é que eu vou fazer no decorrer do ano? O que é que eu vou fazer por hora? Vou colocando lá essas atividades. A atividade e o para casa que eu mostrei de probabilidade já está lá no módulo do planejamento semanal. E essas aqui eu vou inserir lá também, porque é até interessante que isso aqui, como prática, seja trabalhado antes da atividade escrita, antes de mandar para casa, né? Assim a gente segue aquela sequência didática que eu gosto de ensinar aqui, que eu gosto de trabalhar aqui. E que eu gosto dela porque eu acredito que realmente a criança aprende, entende o que é que está fazendo, sabe? Quando a gente está com as crianças aqui no primeiro aninho, às vezes existe um equívoco de pensar que eles não conseguem compreender o sistema de numeração, que eles não vão abstrair o suficiente. Eu já, até na faculdade eu escutei isso, de acordo com as fases lá do Piaget, a criança dessa idade não abstrai, então a gente vai ensinar uma coisa, vai perder tempo ensinando sistema de numeração, quando na verdade o material dourado foi feito para isso, né? O material dourado foi feito para isso, para que a criança não precise abstrair, ela vai ter ali a percepção concreta do que é o agrupamento de 10 em 10 e o sistema de numeração. Então, é interessante fazer a prática, usar este material aqui, antes de usar as atividades escritas, as atividades de colar no caderno, ou até de copiar mesmo da lousa. Certo? E aí a gente vai
Esse negócio de colocar o plástico aqui no colo, tá deixando meio tortinho. Não. Não vai ficar torto, não, porque isso vai durar muito tempo. Eu gosto tanto do material plastificado, ele fica bonito, ele realça a cor, olha. O quadro posicional eu fiz de várias cores, só que eu quis mesmo, não tem significado nenhum não, sabe? Mas eu fiz umas 4 cores diferentes. E as situações também são 4, e a gente vai, ou nos grupos, ou individualmente. Eu fiz aqui, eu imprimi umas 24. Não de cada uma, no total 24, eu tenho 21 alunos. E aí eu gosto de ter um na minha mão para mostrar para eles o que é, como que vai fazer. Olha essa casa, olha essa outra casa, a gente faz assim e tal. E eu gosto de ter um. E aí tem mais um para cada aluno. Se chegar mais um aluno no decorrer do bimestre, eu não tenho que sair correndo para fazer material. Enfim, né, gente? Enfim. Ano que vem eu não sei se eu vou ter só 21, pode ser que tenha mais. Então a gente vai providenciando material sempre com uma sobrinha, né? Sempre com uma sobrinha. Aqui, olha, eu acho que eu já mostrei, eu acabei de mostrar o azul para vocês, né? Que não é um azul, um verde petróleo, tem o rosa, o amarelo. Qual que é o outro? Eu menti. São só 3. As cores do quadro posicional são só 3. 4 são as situações. Que aí é o dado, a brincadeira de cabra cega, a da garrafa e... da garrafa, cabra cega. Aí o estojo. E a criança tirando o material do estojo. Olhando para o outro lado e tirando o material do estojo. Uma característica que eu acho interessante da BNCC é que todos os eixos são trabalhados em todos os anos. Então, a criança do primeiro ano trabalha a probabilidade, a gente olha e fala, meu Deus, né? Que complicado. Mas não é, porque é trabalhado num nível que é acessível para ela. Então, aqui a gente vai trabalhar, né, a ideia de certeza, possibilidade ou impossibilidade. E aí a criança já vê desde o começo, desde pequena isso. Quando ela chegar lá no 5º ano, porque eu, gente, adoro dar aula no 5º ano. Eu já dei muita aula no 5º ano. E é muito complicado quando a criança chega lá e não tem a menor noção da probabilidade. Ela trata como se fosse uma adivinhação, uma coisa quase mística. Ela não entende que aquilo é matemática. Então, é interessante a gente trabalhar com eles desde pequenos, né? Já está na BNCC, faz parte do nosso currículo. A gente trabalha, eles já vão construindo esse sentido para quando isso ficar mais difícil, porque depois a gente vai falar em porcentagem de chance, em fração de chance, né? Quantas chances em quantas eles têm. E aí ele vai entender isso de uma maneira mais tranquila. A Flávia perguntou se eu vou entregar para os alunos. Não, quer dizer, vou, mas só durante a aula. Diferente da ficha dos números, da ficha do alfabeto, que também vai com o nome deles, que eu entreguei no começo do ano e dei para eles, esse material vai ficar no meu armário. Por quê? Adivinha se a ficha do nome, a ficha dos números, às vezes fica em casa? Adivinha se o aluno que mais precisa da ficha para consultar é justamente o que não leva a ficha nem a poder de reza para a escola. Adivinha? Adivinha se eu sabia disso antes de entregar, trabalhando já desde 2007.
em escola, sabia. Só que esse material eu gosto de dar para eles, até porque a gente também tem que ensinar a autonomia, a organização. Então eu fico brava com eles. É você que tem que trazer. Gente do céu, tem jeito da professora ir de manhã na casa de cada um e colocar a ficha na mochila? Aí eles falam, não. Então quem que tem que colocar? A mamãe. A mamãe não! A gente! Então, isso acontece. A ficha do nome, do alfabeto, do número, eu acho importante ter com eles, mas essa daqui eu vou manter no armário. Na hora de trabalhar eu entrego, na hora que terminar eu guardo. Eu acho que vai funcionar melhor assim. A probabilidade, cada um vai ficar com uma situação, a gente pode trocar em dias diferentes, né? Ou a gente pode analisar uma num dia, outra no outro dia. E os quadros posicionais também, eu vou, né? Tudo eu vou entregar e pegar de volta ao final da aula. Acho que vai funcionar melhor assim. No começo do ano, para quem já acompanha mais tempo, viram que eu fiz umas caixinhas, umas coisas assim. Por exemplo, tabuleiro de joguinho. Eu não preciso plastificar o tabuleiro do joguinho e mandar para casa. Eu posso muito bem mantê-lo no meu armário, quando vai jogar eu entrego, termina de jogar a gente guarda, porque senão tem muita coisa que se perde, tem muita coisa que não volta nunca mais. Ai, aquelas professoras brasileiras lá dos Estados Unidos que eu adoro seguir, estão aqui, hein, gente? Ei, eu esqueço o nome, até de aluno, tá? Desculpa. Mas, nossa, eu adoro ver as salas, os recursos, as coisas que elas têm. Adoro o perfil delas. Elas estão no TikTok. Então é isso, eu vou entregar para eles. Só na hora da aula, eu não vou dar para os alunos, tá? Até porque, gente, se eu fosse dar para eles, as situações eu teria que fazer as quatro, né? Para fazer sentido, para um não ter diferente do outro e tal. Então, vai ser feito assim mesmo. É lentinho, né? É lentinho a plastificação. A outra plastificadora eu acho que é mais rápida. Eu não sei. Sabe aquela outra que eu ganhei? Eu queria comprar o plástico grande para fazer essas coisas no A3. Não essas, né? Mas tem umas coisas que para fazer no A3. Vamos com calma. Vamos gastar esse tantão de plástico aqui. Eu vou comprar o plástico grande, porque eu quero usar aquela lá para fazer umas coisas maiores, umas coisas legais. O planejamento desses 2 meses, que eu estou me lembrando assim de cabeça, tem os problemas, a questão do gráfico e da tabela, gráfico, tabela, o sólido geométrico, que é só reconhecer e relacionar. A Flávia falou que também quer ver os recursos delas. Ai, Flávia, sabe o que a gente vai ter que fazer? Elas têm canal no YouTube também. Elas têm no TikTok, eu acho que elas têm no Instagram também. Eu vi eu vou ter que te mandar um link. Depois você me lembra? Dá uma chamada lá no direct, em algum lugar, e fala, e aí a professora que tá lá nos Estados Unidos, as duas são brasileiras e elas foram para lá, trabalham em escola bilíngue que tem língua portuguesa, e eu acho super legal o trabalho delas, a escola, tudo, mas eu tenho que achar o perfil para te mandar. Agora, se elas estiverem aí vendo ainda e quiserem falar como que acha, aí eu... É porque eu tô meio de longinho aqui, eu não tô enxergando grandes coisas. Já tem assim uns 6 anos, ou mais, pouquinho, que eu descobri que eu tenho miopia. Aí eu fiz um óculos bonito, usei ele um pouquinho,
mas me incomoda, eu não me adaptei. E aí, quem usa ele é a minha penteadeira, ele fica na gaveta. Se eu estivesse usando, eu podia estar lendo, né, direito quem que tá passando por ali. Mas também ia estar brilhando aqui no meu rosto, ia ficar ruim para vocês verem. Então deixa eu sem óculos mesmo. Nossa, uma coisa que me deixa assim, com o coração quentinho, me deixa satisfeita, tranquila, me faz dormir bem, é organizar as coisas antes de começar. Sabe? Quando eu penso assim, nossa, eu preciso imprimir para amanhã uma atividade, aí eu preciso pensar, elaborar, não sei o quê, eu fico um tanto ansiosa. E tem outra coisa, eu acho que no decorrer do ano, das coisas acontecendo, a gente está mais cansado, a gente está mais ativo também. Então a nossa criatividade para fazer uma atividade interessante, para fazer uma boa sequência, ela fica diminuída durante o ano. Então quando eu tô de férias, eu gosto de montar tudo, elaborar tudo, salvar, baixar, o que dá para imprimir, o que dá para plastificar, eu já vou fazendo. E sorte de quem tá no curso, né, que tem acesso. E quem não tá, tem a ideia aqui também, né? Mas quem tá no curso ganha tudo pronto. tudo assim que eu faço, né, gente? Eu dou atividade de livro didático também, de outras coisas. Nossa, isso não vai acabar nunca, tem muita coisa. Os alunos vão rever cenas diferentes durante... Os alunos vão ver cenas diferentes durante a aula? Sim, vão. A minha ideia é distribuir e pedir aos alunos que descrevam a cena, ir fazendo as perguntas e deixar a sala participar. Aí a gente pode trocar, a gente pode ver e depois a gente dá a atividade escrita das cenas, não de todas, né? Das duas que eu já mostrei para vocês, uma atividade na sala, outra atividade para casa. A questão da probabilidade vai aparecer, já apareceu e vai aparecer de novo no livro didático. Sempre muito simples, sempre assim com uma situação muito cotidiana. Ah, tinha tantas bolas na caixa, olha a cor das bolas, é possível, não é possível, é certo que vai acontecer, é possível ou não é possível, né? Então, eu não vou fazer assim, um grande número de atividades, não. Ela cai nas provas externas, sempre vem alguma coisinha, mas não tem um grande peso, do jeito que a gente vê no primeiro ano, não é difícil de compreender, né? Eu só tô com um dilema aqui, se eu levo tudo para a escola, para desocupar minhas mesas, minhas coisas aqui, que tá ficando muito cheio, ou se eu vou levando no decorrer à medida que as aulas forem acontecendo, eu vou levando. Não sei ainda como que eu vou fazer com esse material. Porque como o planejamento já está pronto, eu não preciso dessas atividades em casa, porque o planejamento já está pronto, já está lá no caderno, né? O caderno já está lindão. Vocês viram que louca que eu fiz o planejamento? Aí o planejamento ficou legal, mas o caderno não ficou bom. Aí eu passei tudo a limpo, distribuí as atividades de alfabetização, aquelas de arranjo silábico e tudo mais. Ainda preciso colocar umas ali
mas elas já estão, são atividades que a gente já tem lá no curso mesmo, nas nossas apostilas de leitura. Talvez eu acrescente mais alguma coisa, mas de português eu acho que a gente já tem um número satisfatório de atividades. E aí, quando terminarem esses 2 meses de planejamento que a gente fez, que já estão lá disponíveis, aí entra a introdução da letra cursiva. Então, eu quero colocar um material também de letra cursiva, um material manuscrito, porque pra mim, letra cursiva tem que ser manuscrita. Tem esse negócio de comprar uma fonte de letra cursiva, não, que eu acho muito injusto com a criança. Eu acho que tem que ser a letrinha que a gente ensina pra eles, do jeitinho que a gente ensina pra eles. E se eu quero que eles façam manualmente, eu vou fazer manualmente também, tá? Mas isso é coisa minha, não é regra não, não é lei não. Uma das melhores coisas que eu achei desse ano, que eu nunca tinha experimentado antes, é ter o plastificador em casa. Pra vocês terem uma ideia, perto da minha casa, perto do meu antigo apartamento, agora eu mudei, né? Mas tinha uma cópia e eu ia muito lá. Era o preço, além do preço da cópia ser caro também. Agora eu comprei a impressora que tá funcionando, linda. Falei que ela tava estragada, mas sabe o que aconteceu? A professora quis economizar e comprou uma tinta que não era a tinta da impressora. Aí eu tive que levar na manutenção. Agora eu vou comprar a tinta original, sabe por quê? Porque ela imprime tanta cópia. Gente, ela tá aqui assim, ó, no tanquezinho dela, dá pra ver uma bolinha assim. E eu já imprimi atividade, nossa, pra muito tempo. Então, acho que vale a pena comprar a tinta original. Vou comprar a tinta original. Porque, nossa, ela não pode estragar, não. Mas uma coisa que eu estou amando mesmo, além da impressora colorida em casa, que dá uma diferença, a impressora já tem mais tempo. Já tem 2 anos que eu tô com ela. Eu passei 1 ano imprimindo com a tinta que veio dela, com a tinta original, porque realmente gasta pouco. Agora, uma coisa que eu tô gostando demais são das plastificadoras. Na minha cidade, aqui perto da minha cidade, não, minha cidade é enorme, né, gente? Mas perto da minha casa tinha uma copiadora e cada plastificação no tamanho A4 era R$8. E um plástico desse custa 70 centavos. 70 centavos. Então, é um custo assim que não tem comparação, né? E eu acabava levando coisas para plastificar lá. Porque tinha coisa que eu queria muito que fosse plastificado. Então, agora eu descobri que vale a pena demais. Aí você fala assim, Ludmila, mas e a plastificadora? Barata também. Barata também. Se eu fosse plastificar, por exemplo, uma coisa assim que eu preciso plastificar para a sala toda, eu já pago o preço da plastificadora. Então, paga mais do que o plastificador. Então, eu acho que ela já tá mais do que paga, mais do que tudo de bom. O tempo de experiência da gente faz a gente aprender muita coisa pedagógica, muito recurso. Mas uma coisa que eu aprendi sobre mim é que eu não sou ninguém no 2º semestre. Gente, eu não sou ninguém no 2º semestre. No 2º semestre, eu já começo cansada. Então, a gente volta agora, agosto, parece que agosto é gigante, é um mês que não tem
fim, é uma coisa que não acaba, uma grande tortura. A gente já começa agosto mirando a semana da criança em outubro. Então, eu assim, no segundo semestre, eu não sou grandes coisas, não. Por isso, eu acho tão importante dar uma adiantada no planejamento, dar uma adiantada nas atividades, porque aí eu consigo manter um padrão legal. Porque assim, é muito ruim a criança chega na sua sala, aí você recebe ela lá no comecinho do ano, com um acolhimento legal e tal. Aí todo mundo pensa, nossa, mas que professora legal. Aí durante o ano você vai decaindo, porque a gente não aguenta mais, né? Então, eu acho bom esse respiro que a gente dá, né, de recesso, para poder organizar as coisas e já levar as coisas prontas, as coisas de um jeitinho que não vai me sobrecarregar, né? Agora eu tenho que ir lá e executar, mas eu não tenho que ficar acordada até tarde, elaborando, montando, porque a maioria das coisas já está montada. Claro que alguma coisa ainda terá que ser feita, né? Como eu disse, eu quero elaborar outros materiais e tal, mas pelo menos não é tudo. Pelo menos eu já estou adiantada. Eu acho que a correria cansa muito a gente. A correria, o fazer de hoje para amanhã, o fazer agora, o fazer depressa, cansa muito e às vezes a gente não faz com a qualidade que gostaria. Então, eu já gosto de deixar as coisas ajeitadas. Mudar a perna aqui. Vai cansando. Olá, peraí. Mirlene. Olá, Mirlene. Seja bem-vinda. Tô falando que eu não leio nada de longe. Gente, eu imprimi tanta coisa, que a mesa balançou até eu ficar enjoada esses dias. Mas aí a gente tem atividade para tudo que a gente tem que estudar. E aí a criança da gente vai desenvolver, vai ficar legal. Dia dos Pais tá ok. Atividade de matemática já temos, pelo menos para este começo. Aqui é atividade prática, ainda falta fazer as atividades escritas, né? Os probleminhas, a parte da sistematização ainda falta. Mas aqui a parte prática já está sendo feita. Daqui a pouco eu pego lá o material dourado para mostrar o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com tanto quadro posicional. O que eu acho mais interessante é que a criança que aprende assim, ela vai bem preparada para os próximos anos. O primeiro ano, ele não é só base por causa da alfabetização. É lógico que a gente foca muito na alfabetização, porque a criança que sabe ler vai conseguir estudar, vai conseguir aprender as coisas, até com uma certa autonomia, né? Mas o primeiro ano, ele não é base só por causa da alfabetização, ele também é base para matemática. Começar a compreender o sistema de numeração, começar a compreender a probabilidade, a estatística, né, que é os gráficos, as tabelas, a geometria. Tudo isso é importante para dar base para o que vem depois. A gente tem, às vezes, crianças que chegam lá no 5º ano com uma dificuldade imensa de entender os procedimentos de cálculo, os algoritmos. Mas se você não entendeu o sistema de numeração, entender o algoritmo é uma coisa impossível. Então, eu gosto de trabalhar de um jeito que, se eu pegar essa turma depois no 5º ano, já aconteceu comigo.
Se eu pegar essa mesma turma no 5º ano, eu não vou me arrepender do jeito que eu trabalhei no 1º. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Pensa você pegar a turma que... Não, pensa isso aqui. Se você, daqui a alguns anos, pegar lá no 5º ano a turma que você deu aula no 1º, você vai sentir orgulho ou arrependimento? É por isso que eu gosto de trabalhar as coisas bem práticas, a matemática concreta, a sequência didática, para garantir que eles estão aprendendo e não só vendo, passando pelo conteúdo. É isso, sabe? É isso. A minha missão é essa, é fazer eles aprenderem de verdade. Sobrou situação de probabilidade e acabou quadro posicional. Deixa eu ver aqui se eu exagerei num ou se eu fiz pouco do outro. Peraí. Vinte 22, 23, 24, 25. Eu exagerei um pouquinho, tirei uma cópia a mais das probabilidades. Vou guardá-las para lá. Vou plastificar esse meu aqui também, que é um guiazinho, né? Um guiazinho para ajudar ali a lembrar das perguntas que eu quero fazer. Esse eu não vou plastificar com o QP atrás, porque não faz nem sentido. Esse é para mim, é só um. Minha colega me perguntou se dá para plastificar papelão. Vocês já tentaram? Alguém já tentou? Adriana, oi, boa tarde. Estou assistindo você deitada. Está muito frio aqui no Rio, onde eu moro. Ai, que delícia. Esses pacotes você comprou aonde? Eita, qual pacote? O de plástico? Eu compro tudo na Shopee. Eu compro tudo na Shopee, se quiser o link eu mando pra você. Olha que material mais lindo. Aí, o que a gente faz? Pastinha envelope transparente, pra gente saber o que tem dentro. Isso aqui vai pro armário, fica organizado, fica lindo. Adoro. Aí eu deixo o QP virado para um lado, situações viradas para o outro. Ainda não acabou de sair tudo linda, não. Mas aí eu coloco isso daqui na minha pastinha envelope transparente, para eu ver o que eu tenho, o que eu quero, para eu acessar rápido. Gente, eu tenho pavor, mas é pavor de ter que procurar material na hora da aula. Mas é pavor. Eu tenho que ir lá e localizar tudo antes, separar tudo que eu vou trabalhar, porque aluno esperando enquanto você acha as coisas é a receita da bagunça, da indisciplina, do caos e da professora surtando. Então, eu gosto muito das pastinhas. Eu acho que eu fiz um drama meio exagerado, né? Mas eu gosto muito dessas pastinhas. Eu comprei muita pasta dessa, porque aí eu separo assim, eu separo as atividades que eu vou dar no dia, eu separo jogos, brincadeiras. Então, jogo de preencher sílaba, de preencher com vogal e consoante, que eu mostrei aqui no começo do ano, aquele que eu fiz com velcro. Aí eu coloco numa pastinha dessa. Por quê? Porque você bate o olho ali e sabe o que é, e sabe que é o que você vai usar naquela aula de hoje.
Não fica? Bom, eu adoro. Aí dá pra você colocar lá no armário direitinho, bonitinho. Amo, amo. Tá quase terminando aqui. Enquanto acaba de passar, eu vou ali pegar o material dourado. Vocês vão ver meu armário aberto, vão ver minha bagunça. Não, tá aqui. Ah, sei. Achei ele aqui, lindíssimo. A Adriana perguntou assim: você deixa o material na escola, dentro da sala de aula? Você fica somente você na sala de aula? Então, lá é o seguinte: é uma sala em que tem eu à tarde, com meu primeiro aninho, e de manhã tem um terceiro ano do ensino médio. Começo do ano eu enfeitei a sala, gente, isso foi a maior surpresa que eu já tive em escola. Começo do ano eu enfeitei a sala, fiz os meus passarinhos, né, que eu fiz a sala da escola de passarinhos, igual ao perfil do João Marcos. Fiz os meus passarinhos, plastifiquei, pendurei correntinha, pendurei pingente assim de franjinha, fiz a minha decoração, os meus cartazes, fiz plaquinha de porta. E aí, todo mundo que passava na minha sala falava assim: mas você vai deixar isso aí? Você vai deixar isso aí? E eu deixei, tá? Deixei. Eles não tiraram nada. Eles não estragaram, eles não rabiscaram, eles não mexeram nas minhas coisas. Os meus cartazes estão perfeitos, lindos. E ainda tem um detalhe. A minha... Bem na frente, assim, na minha sala, do lado do quadro, eu pus o cartaz de aniversariantes do dia, aniversariantes do mês. Eu coloco o mês, coloco as crianças que vão fazer aniversário naquele mês e coloco a data do aniversário. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo cartões lindos, super bem desenhados, super bem escritos. Estão fazendo cartões para os meus alunos. Aí no dia que é aniversário da Ana, a gente chega, tem um cartão para Ana. Eu tô achando a coisa mais linda do mundo. Nunca assim, fiquei tão surpresa boa, né? Igual essa, eles não estragam as minhas coisas e ainda fazem cartões para os meus alunos. Bom, agora vamos voltar à pergunta dela, né? Porque ela perguntou se eu divido divido a sala, mas este material aqui, ele fica dentro do meu armário. Eu tenho um armário de 2 portinhas, eu acho que eu mostrei ele no começo do ano. Eu tenho um armário de 2 portinhas, parece armário de banheiro, assim, na parede, altão. Altão porque eu tenho 1,50 m, né, gente? Mas eu tenho um armário na parede de 2 portas, pequeno, insuficiente, triste, eu fico triste com ele, porque eu queria levar muita coisa para lá e não cabe muita coisa, cabe um pouquinho de coisa. Mas eu tenho esse armário, então a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Porque papel, essas coisas eu compro, mas o armário, se eu comprar e levar, a diretora não vai aceitar, tá? Então, essas coisas, esses materiais, meu estojo, por exemplo, meu estojo é uma maleta, porque é tanta coisa que eu coloco lá dentro que um estojo, uma bolsinha não ia dar e eu deixo na escola, mas deixo trancado no armário, tem um cadeado, tá? Nessa mesma escola já aconteceu de arrombarem meu armário e estragarem e tirarem coisas, mas esse ano não aconteceu, ninguém forçou o armário tá lá perfeito e o material que está do lado de fora está lindo também, tá? Quando a gente voltar, eu vou, se ainda tiver tudo bem, igual eu deixei, eu mostro para vocês. Metade do ano e tá tudo lá bonitinho. Eu tenho nas paredes, eu esqueci, deu branco. Eu tenho nas paredes os números,
eu tenho o alfabeto assim abaixo do quadro, eu tenho a chamada, que é plastificada para a gente poder riscar, fazer a chamada, que é trabalhada em tabela também. Tem os aniversariantes. No quadro lá do fundo da sala tem um primeiro ano, umas coisinhas penduradas. Tem cantinho de leitura que eu fiz o cartaz, mas não tive coragem de deixar livro lá, por esse motivo, né? Por mais que eles sejam muito civilizados e muito lindos, muito educados, deixar aberto vai ficar na minha responsabilidade, aí eu já acho complicado. Aqui as orientações vão para dentro da mesma pasta, porque quando eu for trabalhar eu vou precisar disso aqui, né? E isso aqui está pronto. Ah, tá. Eu peguei o material dourado. Deixa eu desligar a plastificadora. Vou guardar ali, porque senão fica ocupando a mesa. Ah, eu devia ter... Não devia. Eu ia falar que eu devia ter guardado a caixinha, mas eu peguei a caixinha para mostrar. Então, seguinte. Agora eu vou ter que mudar a posição de vocês. Levantem, por favor, brincadeira. Aqui. Aqui tá o quadro posicional. Estão vendo? Aqui tá o quadro posicional. Aqui são as unidades, aqui as dezenas. Quando eu passo pro meu aluno, esse aqui não tá vendo direito, agora tá melhor, não tá? Pronto. Unidades, dezenas. Quando eu passo pro meu aluno, deixa eu pegar um caderno aqui. Antes de trabalhar isso aqui, o jogo mais interessante que eu conheço é o Nunca 10. O que é o Nunca 10? Quero pegar uma caneta aqui que não vai vazar lá pro outro lado, peraí. O que é o Nunca 10? É um jeito de contar os pontos de um jogo. Então, a gente pode jogar com dados, a gente pode jogar com várias coisas. O mais comum é dado, o mais simples é dado. E a gente vai contando os pontos assim, olha. Você jogou o dado para sua equipe, caiu 3, a gente põe 3. Aí veio outro colega, jogou o dado para sua equipe. Nossa, eu joguei tudo no chão. Tinha saído 3, né? Agora saiu 5. Quanto que a gente tem? A gente tem 8. Só que isso aqui nunca pode dar 10. Se der 10, eu tenho que trocar 10 por uma barrinha, por uma dezena. Jogamos isso umas 2 vezes na sala, não precisa mais do que isso. A criança já está entendendo que isso, quando junta 10, tem que ser substituído por isto. Que unidade, quando junta 10, tem que ser substituído por dezena. Aí, para que a gente vai usar isso aqui? Vou passar para o meu aluno, por exemplo, 13 mais 28. 8 mais 3, 11, vai 1. Não e não. Não sem a criança entender. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. 13. 13 é o quê? É uma dezena e 3 unidades. 1, 2, 3. Beleza? Mais 28. 28, o que é? 2 dezenas e 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lembrando do jogo Nunca 10? Nós não podemos deixar mais do que 10 aqui. 13 mais 28. Sinal de mais significa que eu vou
juntar. Então, vamos juntar isso daqui? Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ficar 10? Não. Eu vou pegar esses 10 e trocar por uma barrinha. Posso colocá-la aqui? Não, a barrinha no lugar das dezenas. Sobrou um aqui e agora eu junto, ainda é mais, não é? Então, eu vou juntar todas essas que estão desse lado. 1, 2, 3, 4. O que eu tenho aqui? 4 dezenas e uma unidade. Então, 13 mais 28 é igual a 41. Quando daqui a pouco eu for ensinar para minha criança que 3 mais 8 é igual a 11, vai 1. Aí ela vai entender quem é que vai, por que vai. Tá entendendo? Vou dar um exemplo aqui também da subtração. Vamos dar um exemplo da subtração. Ai, meu dedo vai ficar sujo. Ai, ai, ai. Pronto. Então, vamos dar um exemplo assim, olha. 30 menos... Nossa, Ludmila, não sabe nem fazer conta. 30 menos 6. 30 menos 6. 0 não tira 6, pega emprestado, aqui fica 10. Você quer que a criança entenda isso mesmo? Abstraia isso, uma criança de 6 anos? Então, vamos com calma. 30 menos 6. Olha, 30 é 1, 2, 3 dezenas, certo? 3 dezenas. Eu preciso tirar 6, mas aqui não tem nenhum. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma troca. Eu vou pegar esse daqui e colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, professora, mas não pode ficar nunca 10? Mas não vai ficar. A gente fez a troca para poder tirar 6. Não vai ficar 10 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joguei para lá, sobrou aqui 4. Aqui tinha 3, mas eu tive que tirar uma para trocar, então só tem 2. Então, eu tenho 24. 30 menos 6 é igual a 24. Custou sair, né? Virada assim, custou sair. Então, quando mais tarde eu ensinar para ele a fazer isso daqui, que aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 10, ele vai entender o que faz isso daqui virar 10. Estamos entendidos? Então, é por isso que eu vou levar o quadro posicional para trabalhar com as minhas crianças os probleminhas. Por quê? Porque eles vão entender essa adição e essa subtração no material manipulável, no material concreto, e depois nós vamos fazer as operações nas resoluções dos problemas. Estamos entendidos? Eu gosto de criança que aprende de verdade, por isso que a gente vai fazer isso. Pessoal, o livrinho para colorir para o Dia dos Pais. O quadro posicional. O que mais? As situações de probabilidade. A atividade de probabilidade que eu mostrei, o para-caso de probabilidade que eu mostrei, e mais todas as atividades de alfabetização que vocês estão cansados de saber, tá lá no curso de alfabetização, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima.